primeiro contato que eu tive... Acho que foi em alguma das reuniões da gente articular a formação, quer dizer, uma consolidação desse movimento que já vinha inconformado com as formas de negociação que estava ocorrendo dentro do então nosso Sindicato Nacional. Inclusive eu cheguei a participar de uma chapa de oposição, mas a gente viu que não era possível, dentro daquela estrutura, a gente ganhar o sindicato por dentro. Então a gente resolveu criar um fórum que depois culminou com a criação do Proif Sindicato, que nós ajudamos a fundar em São Paulo. No dia da criação. Eu estava na Assembleia de Criação, né? Até que nós decidimos que íamos, em conjunto, fundar uma entidade, porque nós já tínhamos esgotado todas as possibilidades de mudar aquele sindicato. E resolvemos partir por um outro caminho. E aí foi com a criação do Proifes. Na época não era sindicato nem federação, era o Proifes Fórum, né? Era um fórum de professores. Tanto que foi com esse nome que nós entramos depois no Fórum Nacional de Educação, né, como representantes da classe dos professores universitários. A partir, né, de 2000, 2001, 2002, aqui, como em vários lugares, em várias universidades brasileiras, grupos de professores começavam a perceber, primeiro, o distanciamento do Sindicato Nacional, né, da Associação Nacional, em relação aos problemas concretos da categoria. Segundo, que aquele modelo estava esgotado, porque de privilegiar, né, as questões gerais, né, de ter uma pauta excessivamente genérica, né, e de não reconhecer, inclusive, que o próprio movimento sindical foi extremamente responsável pela uma universidade que estava profundamente democratizada. Essa insatisfação nos levou aqui a um movimento, né, de lutar, chamar a categoria à reflexão para lutar pelo sindicato autônomo. Ora, um sindicato autônomo pressupõe que ele se articula nacionalmente de forma federada. Esse grupo, né, propôs que nós nos reuníssemos em Brasília, que foi justamente em 2004. Um pequeno grupo do qual eu participava, e aí nós decidimos, em Brasília, fundar o Fórum. Não era um sindicato, não era tampouco uma federação, mas era um fórum. Nós queríamos dar visibilidade aos professores das universidades federais e, naquele momento, incluindo os chamados colégios de aplicação. Não, acho que aquela reunião foi importante. Eu me lembro que ali a ideia era assim, vamos fazer o negócio, assinar, criar a carta da coisa, tentar discutir a formulação de como a coisa iria funcionar. Da minha memória daquela coisa era assim, vamos bater o martelo para fazer o Proifes ou não vamos bater o martelo? Né? E houve gente que se absteve, houve gente que votou contra, mas no final saiu a decisão, que aí foi o mais importante. Nessa reunião estiveram presentes vários professores que eram justamente da PUB. Na época nós éramos associação, e aí, diante da nossa insatisfação com o sindicato que estava nos representando, aí foi que começou a nossa discussão em formar o fórum, depois do fórum o Proif Sindicato, e depois do Proif Sindicato nós tivemos o Proif Federação. Uma forma diferente de comunicação com os professores, né? Eu me envolvi o primeiro momento quando nós fomos fazer o estatuto, né, do Proif Sindicato, que a gente já vinha do fórum. Então ali a gente já vinha falando sobre essa entidade, então o nosso intuito ali era fortalecer. Foi muito mais tenso do que o de Brasília, certamente. Porque o de Brasília, só nós sabíamos o que nós íamos fazer. O de São Paulo, não. Eu participei, inclusive, em 2008, da fundação, né, do Sindicato Nacional. E eu fiquei muito impressionada, né, com a truculência ao tentar impedir que os professores quisessem se organizar em outro formato, em outra entidade sindical, porque não aceitavam mais o formato, né, tradicional
dos professores se organizarem naquele sindicato. Então, eu fiquei muito impressionada. Foi um ambiente muito tenso, porque, de fato, havia gente infiltrada ali, tá? E fora mesmo, as pessoas ficou do lado de fora do prédio da CUT se manifestando contra. E, de fato, foi necessário segurança, porque senão nós não teríamos conseguido concluir a reunião e sair do prédio. Mas o que eu me lembro legal, não, a gente tem que ir lá para a CUT na madrugada, né? A reunião foi na CUT. A gente tem que já estar lá dentro desde cedo, porque a gente estava com medo de que o pessoal que iria ser contra fosse para lá e cercasse o local desde cedo, para tentar impedir. Então a gente tem que estar lá dentro. Eu pensei assim, poxa vida, depois de tantos anos do movimento sindical, eu vou apanhar, né? Aqui, né? De repente passa um desvairado, um louco e me agride meus colegas, né? Então foi muito tenso. Se alguém dormiu naquela noite, é porque estava muito cansado. Eu não me lembro, eu não preguei o olho. Ficamos lá todo mundo acordado, né? Lembro quando nós fundamos o Sindicato de São Paulo. Foi assim um momento ímpar, que nós estávamos todos ali muito eufóricos, ansiosos, né? O grupo tinha aquela grande vontade, mas nós tínhamos uma oposição muito grande, né? Que eles desejavam que a gente não prosseguisse, que fosse muito fraco, mas eu tinha no meu interior que aquilo ia ser muito forte, que a gente ia conseguir, e conseguimos naquele dia, naquela reunião em São Paulo, na CUT, da Fundação, foi muito importante para nós. Com a fundação do Proif Sindicato e esse movimento de oposição, ele já começou a negociar com o governo e ter uma prática diferenciada do ponto de vista de encaminhamento das nossas questões específicas que os docentes da base demandavam. Então, sendo assim, nesse período, várias associações de sindicatos foram transformadas em sindicato e depois possibilitou a criação do Proifes Federação. Veja, então o Proifes ele cumpriu um papel fundamental de ser continuidade do movimento sindical, que conquistou a democracia na universidade, né? E, ao mesmo tempo, de ruptura com o modelo que tinha se esgotado. Nesse sentido, o Proif cumpriu um papel fundamental. Em primeiro lugar, né, ao chamar a atenção que aquele modelo de sindicalismo estava esgotado. Segundo, fortalecer, articular os sindicatos locais. Terceiro, um conjunto de conquistas que sem os Proifes não teriam acontecido. Conquistas salariais, como os acordos que foram feitos, né? Conquista de carreira, no sentido do associado, do titular como parte da carreira, afinal. Então, com a criação do Proifes Federação, então aí foram acrescentando novos sindicatos e com isso o Proifes foi se consolidando e a gente criou um Proifes Federação muito enxuto e a gente conseguiu então dar resposta tanto do ponto de vista das questões salariais como do ponto de vista da prática também com relação à tolerância, o movimento plural, aceitando as pessoas que pensam diferente. A consolidação de uma linha, de uma avaliação, de um grupo, isso funcionou bastante, criou uma imagem e ocupa espaço, ocupou espaço importante nas negociações, na construção da carreira, na relação com outras entidades de educação. E eu participei de algumas mesas de negociação e eu saía sempre muito impressionada, né, com a qualidade, né, argumentativa dos negociadores, né, na mesa de negociação com o governo. Me sentindo muito representada, né, pela qualidade, pela defesa intransigente, né, da carreira, dos professores da educação básica, dos professores do magistério superior, do nosso reajuste. Eu aprendi muito, né, nas reuniões do Conselho Deliberativo do Proifes, né. Eu acho que é uma das coisas que diferencia o Proifes
quando ele diz que quando a gente aponta que o PROIFES tem uma característica dialógica, plural, né? E isso é verdade. A reestruturação da carreira. As pessoas não acreditavam que ia ser reestruturada. E ela foi. A pauta propriamente salarial deu resultado. Muita gente perguntava assim, mas vai dar certo? Que carreira é essa? Que tabela é essa? E disse, olha, calma, tenha calma que isso vai ser aprovado. Não vai ser aprovado, o governo jamais vai assinar. Né? E foi assinado. Isso nos beneficiou não só no ponto de vista da nossa autoestima da carreira do Magistério Superior e também da BBT, porque a regra valeu para as duas carreiras, né? Mas também do ponto de vista financeiro, né? Tá? Isso foi um ganho. Eu acho que isso foi a satisfação de andar pelos corredores da minha universidade e dizer, olha, você é beneficiado. Todos foram beneficiados indistintamente. Foi meio uma vingança, confesso a você. Eu tive agora, no mês passado, um dos colegas que era talvez o maior crítico do PROIFES lá dentro da minha universidade, submeteu-se à progressão para titular. E eu disse, que maravilha, você sabe, né, de onde foi que saiu a ideia, quem foi que propôs a progressão, que não era, né, que era difícil. Para mim foi essa carreira, que é uma carreira que não é ainda o ideal como a gente gostaria, mas que melhorou muito, né, tirou professores que estavam represados há anos no nível de adjunto 4, que não podiam ir porque não tinha para onde, não podia ascender. Então, para mim, sim, foi puxa vida, que eu ter participado do embrião disso tudo, sabe? Para mim é magnífico, fiz história. Uma coisa muito importante foi justamente a mudança da carreira e a criação para professor associado, porque nós tínhamos muitos professores que já estavam justamente como professor adjunto, já estavam se aposentando como professor adjunto, e aí ele teve uma progressão muito grande para professor associado. Olha, eu acho que a principal vitória foi a própria construção do PROIFES, né? Você tinha toda uma memória, toda uma história, né? De uma associação única e tal. Essas coisas não são simples de você desconstruir e reafirmar um projeto adequado às exigências do novo momento histórico, né? Então, primeiro isso. Segundo, a ideia de ser viabilizada uma federação no qual você tem sindicatos autônomos, tanto jurídica como politicamente. Isso é uma coisa importante, né? Terceiro, ter saído de uma pauta, né, de um sindicalismo extremamente equivocado, né? Distanciado das demandas reais da categoria, né? E principalmente no momento histórico que o Brasil viveu, que é importante que não se esqueça isso, né? De governos de centro-esquerda sensíveis às pautas da educação, da ciência, da expansão da universidade, né? Se não fosse o PROIFES, não teria as conquistas que teve. Agora nós tivemos conquistas salariais significativas, tivemos conquista na estrutura da carreira significativa. Eu posso falar aqui da nossa universidade, onde nós temos consolidado um movimento político de aceitação por causa da nossa prática. Então, isso foi importante porque, com a ação nossa no PROIFES, a gente conseguiu consolidar um movimento forte aqui também na universidade. Aqui, para mim, um dos grandes acertos é a forma que a gente discute aqui. Ninguém é atropelado, num certo sentido. Se tenta construir consensos. A gente conversa sobre as questões da universidade. A gente tem propostas claras, a gente discute com calma e discute as coisas frente à nossa realidade. Essa turma jovem que está entrando na universidade, eu acho super importante a gente trazer para o movimento, trazer para a discussão, apresentar o PROIFES, mostrar de onde surgiu, para quem não conhece, né? E quais são os princípios que a gente defende e continuar, né, fomentando esse crescimento, porque eu acho que é importante. Quanto maior a participação, eu acho que a discussão fica mais qualitativa, inclusive. Ser uma parte de uma nova e grande frente em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito,
dos direitos humanos, que inclusive dos direitos individuais. Nós vamos ter de nos preparar para defender o direito individual do professor de se manifestar, de falar, de receber informação verídica. Esse é o tipo de momento. Esses 15 anos a gente só tem que comemorar a despeito da gente estar vivendo um momento muito dramático no Brasil. Mas eu acho que o PROIFES fez diferença, sim, para o movimento docente, para os professores, né? Ele fez toda a diferença. Parabéns, PROIFES, né, esses 15 anos, e parabéns justamente por todas essas realizações, né? Eu sei que a luta é muito grande e que ela precisa ser discutida e ser passada para toda a sociedade a importância do professor. Não, primeiro, parabéns. Eu acho que o PROIFES tem que comemorar os seus sindicatos filiados, né? Como eu falei, há um conjunto significativo de conquistas. Nos últimos 15 anos, as conquistas foram assinadas, foram conquistas do PROIFES. A categoria não teria se não fosse o PROIFES, né? Desejar muitos anos de vida e muitos anos de luta. Muito importante nas nossas vidas, não só a carreira, mas toda essa inserção internacional, a inserção no país, da credibilidade que o PROIFES tem hoje, do trabalho árduo que o PROIFES fez e faz todos os dias para manter a educação pública de qualidade. Olha, o sentimento que eu tenho é que o PROIFES, eu acho que o trabalho que ele fez hoje não é de 15 anos, é trabalho de 100 anos.